Olá, tudo bem? Aqui falando sobre o suposto roubo do tetracampeonato do Flamengo contra o Palmeiras e sobre aqui o Futeboteco. O chororô do Futeboteco, bom dia, Futeboteco, nessa live do dia 1 de dezembro, de segunda-feira. Eles falam aí mal do Palmeiras e tal, e depois vem falar da arbitragem, que o Pulgar deveria ter sido expulso. Sim, o Pulgar deveria ter sido expulso, eu sou flamenguista. Muito bem expulso se ele fosse expulso, tá? A entrada do Pulgar foi criminosa. Tava o lance sem bola e foi criminosa. E isso se deveu devido a uma armadilha que o Palmeiras faz em muitos jogos, que é eles pegam, cerca um dos melhores jogadores daquele time e provoca para que tenha uma reação e essa reação seja desproporcional e esse jogador seja expulso. Isso já aconteceu em outros jogos. O Flamengo não deveria cair nesse tipo de pilha, tá? Isso é estratégia do jogo, isso não é ilegal. E o Pulgar foi infantil ali e foi violento e deveria ter sido expulso. Ah, mas o lance do Veiga foi. Aqui o Felipe está dizendo: o lance do Veiga não é proporcional, foi uma raspada, foi não sei o que e tal. Esse tipo de lance do Veiga ele é passível de expulsão. Você pode discutir ou não, mas ele é passível de expulsão. Se o juiz fosse rigoroso e tivesse expulso, estava muito bem expulso. O Plata, vamos lembrar do Plata, do Flamengo, ele foi expulso nessa Libertadores por muito menos. Ele foi expulso injustamente contra o Estudiantes, né? Eu acho que foi Estudiantes. Foi contra o Estudiantes. O primeiro jogo, ele foi expulso injustamente porque tinha sido até pênalti a favor do Flamengo e o juiz expulsou o Plata. Ou seja, nessa Libertadores o Flamengo já foi expulso, já foi prejudicado. Vocês estão falando como se fosse algo feito para beneficiar o Flamengo. O Flamengo já foi prejudicado nessa Libertadores contra o Estudiantes. E teve o segundo jogo contra o Estudiantes também, que o jogador faz esse tipo de pilha, né, no Plata e vai com a cabeça, a mão na cabeça dele, alguma coisa assim. Ele faz assim e ele é expulso também. Não foi contra o Estudiantes, foi contra o Racing. Ele foi expulso também contra o Racing, porque ele deu uma mãozada assim, parece que pegou na perna, no pinto do cara, sei lá o que foi. Não foi uma jogada violenta. E ele foi expulso, né? Então, assim, critério nenhum. Libertadores também não tem critério nenhum. Neste, o árbitro não quis, estava claramente, ele não quis expulsar ninguém. Ele não quis expulsar ninguém. Ele veio com esse objetivo de eu não vou me interferir, que se matem. É uma final que se matem. O lance do Veiga, em que ele pisa, ele não raspa, ele pisa e depois o pé desliza. Mas se pega em cima, se a perna estivesse mais apoiada, porque o Carrascal sente o contato e meio que dobra a perna para poder não quebrar. Porque se ele mantém a perna firme ali, não ia ter como raspar, ele quebra a perna do Carrascal. Ele literalmente quebra a perna do Carrascal. Se ele mantém a perna firme ali. Se a perna estivesse firme no chão, como estava do Fux, o Carrascal teria quebrado a perna. O Veiga teria quebrado a perna do Carrascal, tá? Se ele tivesse bem firme ali. Por muito menos, no Campeonato Brasileiro, o Plata foi expulso contra o São Paulo, num pisão que ele dá um pouco acima do tornozelo do esse zagueiro do São Paulo, equatoriano, esqueci o nome dele. Enfim, ele deu esse pisão. Vocês vão lembrar no empate do Flamengo 2-2, ele dá esse pisão e é expulso na hora. Então, se o critério fosse rigoroso, como foi contra o Plata, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, o Veiga teria que ter sido expulso. Se o Veiga estivesse expulso, provavelmente a expulsão do Pulgar não aconteceria, porque o Flamengo ia ter completamente domínio da bola. Mas o lance do Pulgar, ele é mais escandaloso, ele é mais claro, ele é mais flagrante, sim, mas ambos são passíveis de expulsão. O Veiga foi menos intenso, a bola estava em disputa, mas a regra não fala se a bola tem que estar ou não em disputa. Se você dá um pisão acima do tornozelo com intensidade, você é passível de ser expulso.
E estava claro que o juiz não queria expulsar ninguém, porque o lance em que o Danilo dá uma vacilada e aí o Roque toma a bola e o Danilo dá para poder a bola tirar a bola ali, ele falou, vou trocar um amarelo, eventualmente ser expulso, mas não vou deixar o Vitor Roque seguir. A bola sobe pro Flaco, o Flaco finaliza a jogada e é escanteio. E o juiz dá vantagem. Mas não foi uma vantagem muito clara. Se o juiz quisesse ser rigoroso, quisesse interferir no jogo, ele poderia dar o segundo amarelo para o Danilo, né? Porque ele entrou ali forte e o Danilo ter sido expulso. Talvez o Danilo não estivesse no lance em que impede o gol do Vitor Roque. Talvez ele não estivesse ali, né? O Flamengo tivesse com um a menos. Mas o juiz claramente não quis interferir no jogo. E em Libertadores você tem vários lances assim em que o juiz não interfere, porque ainda que a jogada tenha sido forte, o Pulgar vai para chutar a bola, erra a bola e acerta na canela, só que ela raspa. Ela não acerta em cheio a canela, ela raspa e dá aquele raspão na canela. Ele é bem impactante aquilo, mas volta e meia isso acontece na Libertadores e não acontece nada. O jogo entre Flamengo e Estudiantes, o segundo jogo na Argentina, o pau torou. Jogada com pé alto do Flamengo, jogada pé alto do jogador da Argentina, o pau torou. O pau torou tanto que o jogador argentino do Racing, no segundo jogo contra o Racing, o jogador argentino, o Carniceiro, ele deu no próprio jogador dele. E o cara ficou com o olho inchado e não pôde jogar. Não, o primeiro jogo, isso. O primeiro jogo, Flamengo e Racing. O Racing bateu tanto e o cara deu tanta porrada que ele deu a porrada no próprio jogador e o cara não jogou o segundo jogo. Então isso é Libertadores, o pau tora mesmo, o pau tora. E a entrada do Veiga é passível sim, ela é menos intensa, ela não teve a mesma violência, mas ela é passível de expulsão sim, porque ela pega na canela, em cima da perna, acima do tornozelo. Não é normal você coloca em risco a integridade física do adversário. Isso está na regra. Não importa se a bola está. A regra não fala a bola tem que estar em jogo ou não estar em jogo. Você acertar acima da perna com intensidade, com a perna do cara fincada no chão, essa perna no chão, e você pega acima, é para ser expulso porque isso coloca em risco a integridade física do jogador. Não tem nada na regra que diga que se a bola estiver em disputa não tem problema. Não. A bola estando em disputa ou não, se você dá esse tipo de entrada por cima, você tem que ser expulso. O Plata foi muito bem expulso contra o São Paulo. Jogada muito semelhante à do Veiga, só que um pouco menos violenta. Mas pegou acima do tornozelo, pegou. E a jogada foi muito, muito parecida, porque assim, o Carrascal se antecipa a bola, os dois vão disputar a bola, o Carrascal se antecipa, dá um toque na bola primeiro e o Veiga pega de cima para baixo. O Plata foi a mesma coisa, ele tenta interceptar a bola, o zagueiro do São Paulo dá um toquinho na bola, ele pega a sua perna, pegou acima do tornozelo, chuveiro. Chuveiro. Então não tem esse papo de ai que a bola estava em disputa, ai que não tem a mesma intensidade, ai não tem a mesma violência. Isso tudo está correto, mas a regra não fala disso. A regra fala que se você pega na canela de cima para baixo, a perna do cara está fincada no chão, isso coloca em risco a integridade física do adversário, não importa se a bola está em disputa. Você chegou atrasado, chuveiro. Não importa se tem bola em disputa, se pegou em cheio ou não pegou em cheio. Esse tipo de jogada, a expulsão, não é porque pegou em cheio, porque se pega em cheio, ele quebra a perna do adversário. Você não precisa que o adversário quebre a sua perna para que o juiz expulse. Não. A expulsão ela deve se dar exatamente para inibir esse tipo de jogada. Esse tipo de jogada por cima. É para inibir. Porque se você não inibe, o cara vai falar bem assim, se eu não quebrar a perna do adversário, eu vou entrar todas assim. Tanto que o Pulgar entrou e o juiz também não expulsou. Não é para ter esse tipo de jogada. Esse tipo de jogada não é normal. Você coloca em risco o adversário. Então tem que ser expulso. Tanto o Veiga quanto o Pulgar deveriam ter sido expulsos.
Ah, do Pulgar foi mais violento, foi mais claro, foi mais flagrante. Sim, correto, vocês estão corretos. Foi muito mais flagrante, foi uma coisa absurda. Mas os dois eram para ter sido expulsos. Os dois. Ah, não, mas é porque foi menos intensa. Não importa. Esse tipo de jogada não é. A FIFA inibe, diz que não é para ter esse tipo de jogada, de entradas de cima para baixo. O Andrés era para ter sido expulso contra o São Paulo. O Gomes era para ter sido expulso contra o São Paulo, que ele pisa e ainda sai arrastando. O Gomes deveria ter sido expulso contra o Cruzeiro, que ele entra de sola na dividida. Esse tipo de jogada não é para ser permitido. Você não pode entrar de sola na canela do cara. Com mais intensidade, com menos intensidade, não importa. Você não pode entrar de sola, porque esse tipo de jogada é perigoso. Quebra a perna. Se pega de um jeito, quebra a perna. E o cara não continua no jogo. O jogador do Cruzeiro não continuou do jogo e ele já saiu da temporada. Ou seja, o Gomes acabou com a temporada do jogador do Cruzeiro. Ele acabou. Talvez o Cruzeiro não brigue pelo título, porque tá faltando um jogador que era importante, que era um cara de velocidade, um cara de drible, de arranque. Esse cara não tá mais jogando. Então o Cruzeiro talvez não tenha disputado o título, porque não tá faltando esse jogador. E não aconteceu nada disso com o Gomes. O Gomes não foi sequer expulso. O Plata, por muito menos, foi expulso. Então o que está faltando são critérios, tanto na Conmebol quanto no brasileiro. Tem que manter um critério. Pegou de cima para baixo na canela, foda-se se teve muita intenção, se teve muita intensidade ou pouca intensidade. De cima para baixo, chuveiro. De cima para baixo, chuveiro. Acabou. Que assim o cara vai pensar duas vezes. Desculpa. O cara vai pensar duas vezes antes de dar esse tipo de entrada. Que esse tipo de entrada com sola na canela do adversário, isso não é normal. Isso é inibido pela FIFA. Na NBA, por exemplo, quando você vai dar um toque e tal, você não pode tocar o rosto do adversário com a mão. Nem cotovelo, você não pode encostar no rosto. Por quê? Porque o NBA, ainda que seja um esporte de contato, a cabeça eles consideram uma parte frágil do corpo. Você toma uma cotovelada, você toma uma mãozada, você pode matar o outro, dependendo da intensidade que você der. Então lá, encostou com a mão assim, eles dão falta. E dependendo da região é técnica. Se reclamar, ainda já tomou uma técnica. E no futebol, esse tipo de entrada ela é passe de vermelho exatamente pelo risco de quebrar a perna. Quando você entra de solado, pegou de raspão, não interessa. Se você pegou a perna, pisou na perna, ainda que seja de raspão, você tem que ser expulso. Há casos que são diferentes. Por exemplo, o cara entra no carrinho, o outro pula. E aí na queda ele pisa na perna. Mas ele pulou para não ser atingido. Para não ser atingido e ele não correu o risco de ter a perna quebrada. E aí, na queda, ele pisa ali acidentalmente. Não põe muito peso, mas pisa acidentalmente. Isso é um lance acidental. Ok. Aí não se expulsa. Porque o outro que entrou de carrinho colocou o risco, a integridade física dele, ele, para não se machucar, ele pulou. E aí, na queda, ele caiu, consequentemente, um lance acidental. Mas, fora isso, se a perna está fincada no chão, no alto e tal, às vezes você vai lá dar um pulo, acerta a perna no outro no alto, é muito difícil você quebrar a perna de uma pessoa, mesmo que você entre com o solo, se a perna não está no chão. Agora, se a perna está no chão, como aconteceu com o Diego, por exemplo, na Libertadores, você quebra a perna da pessoa. E esse cara não foi expulso. Ele quebrou a perna do Diego e não foi expulso na Libertadores, para você ver como os caras são carniceiros. Então, não foi essa coisa toda. Era para ter sido expulso os dois. E se o Veiga fosse expulso antes, aos 13 minutos de jogo, o jogo ia ficar muito condicionado para o Flamengo. Ia ficar muito condicionado. E se acontece a expulsão do Pogal, o jogo ia ficar muito condicionado para o Palmeiras. Mas quem dá a primeira entrada mais violenta foi o jogador do Palmeiras. E aí, a partir daí, se o juiz não deu, os outros começam a fazer a mesma coisa. Os outros começam a fazer a mesma coisa. Tá? Então, as jogadas não são as mesmas, elas não são proporcionais, mas ambas são sim passíveis de ser expulsos. Todos os dois jogadores. Não pela pegar em cheio, mas pelo risco que você coloca o outro. A regra não fala que tem que pegar em cheio. A regra fala em colocar em risco a integridade física do seu companheiro de trabalho. E esse tipo de entrada, ela coloca em risco. Se pega em cheio, quebra a perna.
Você espera que pegue em cheio para o cara ser expulso? Não. Você inibe expulsando para evitar que esse tipo de jogada pegue em cheio. Que aí o cara não vai nem tentar entrar de sola. Porque se ele tentar e acertar, pegando em cheio ou não, ele é expulso. É isso. Vocês têm que começar a ler as regras do jogo para poder parar de clubismo. Tá? Eu estou 100% de acordo que o Pulgar era para ter sido expulso. O Veiga também. Ah, o lance é discutível. É discutível para quem não lê a regra. Para quem não lê a regra, está acostumado com esse tipo de jogo e tal, realmente é discutível. Mas a letra fria da regra diz isso. Se você coloca o risco à integridade física do seu companheiro, é passível de cartão vermelho. Ah, não, foi um cartão amarelo e foi muito bem aplicado. Não, essa entrada de sola por cima é para vermelho, não é para amarelo. Para amarelo, por exemplo, o cara passou, eu dei um trançapé nele, eu dei um carrinho que pegou de lado na perna, dei um toque no calcanhar dele, uma perna tocou na outra, o cara caiu. A falta do Cebolinha, que ia em direção ao gol para fazer o gol, que o cara dá um toque ali na perna do Cebolinha, o Cebolinha cai e é falta, o Cebolinha quase faz o gol. Aquilo é falta para cartão amarelo. Mas se você entra de sola, de cima para baixo, com sua sola, isso quebra pernas. Eu lembro de um jogador até que jogou no Flamengo, que jogou muito tempo, ele jogou no Arsenal também, esqueci o nome dele. Era um centroavante, ele era mais baixo. Esqueci o nome dele. Era um brasileiro que jogou muito tempo na Premier League e tal, lá na Europa, e depois veio para o Brasil e encerrou a carreira. Ele jogava pra caramba. Ele tomou uma entrada dessas, o pé dele saiu Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Diego. O pé saiu do resto do osso. Ele nunca mais jogou a mesma coisa. Nunca mais. Nunca mais. O Juninho Paulista. Eu acho que ele estava no Atlético de Madrid, se eu não me engano. Ele toma uma entrada criminosa, se eu não me engano, é do Salgado do Real Madrid. Ele toma uma entrada criminosa. Ele estava jogando muita bola. Ele toma uma entrada criminosa, quebrou a perna, se eu não me engano, ele quebrou, machucou muito, se lesionou, sei lá. Mas foi uma entrada criminosa. Ele nunca mais jogou a mesma coisa que ele estava jogando. Nunca mais. Aí saiu do Real Madrid e depois meio que sumiu. Ele nunca mais jogou. Então esse tipo de entrada é perigosa, porque não é só quebrar a perna, é às vezes você quebrar a perna, fazer uma lesão tão grave, arrebentar ligamento, arrebentar tudo, que o cara nunca mais volta a jogar a mesma coisa. Então sim, o Pulgar deveria ter sido expulso, mas sim, o Veiga deveria ter sido expulso. Aquilo não é passivo de cartão amarelo. Aquilo é passivo de cartão vermelho, não porque pegou em cheio. Foi porque pela entrada de sola, com a perna do companheiro presa no chão e teve intensidade sim. Não pegou de raspão, só de raspão. Ele pegou e aí a perna saiu raspando, mas ela pegou. Ela pegou na perna do Carrascal e machucou o Carrascal sim. Machucou o Carrascal. E aí o juiz contemporizou. Não vou expulsar esse cara no início do jogo e tudo. Como ele não expulsou o Veiga, ele pensou, não vou fazer no segundo. E o VAR se calou porque exatamente se eles chamam para ver a entrada do Veiga, se eles chamam, com ou sem intensidade, o juiz visse o lance, porque lance no VAR parece assassinato, né? Quando você vai ver em câmera lenta, ponto de contato, parece um assassinato. Ele teria expulso o Veiga. Se o VAR chama ali, olha, eu entendo que isso aqui é passivo de vermelho. Vem cá dar uma olhada na jogada. Você deu amarelo, mas eu entendo que é passivo de vermelho, porque eu acho que tem intensidade. E aí o árbitro olha, 95% de chance do árbitro estar expulso. E aí, com o Veiga expulso, amigo, era outro jogo também. Do Pulgar foi mais flagrante, foi uma coisa absurda, foi uma entrada criminosa, imbecil, completamente imbecil, porque o lance não estava nem em disputa. Sim, às vezes o Pulgar solta a tampa, e ele é meio carniceirinho mesmo. Mas o do Veiga também foi passível de expulsão. É isso. Não tem essa de que a bola estava em disputa. Do lance do Plata com o zagueiro do São Paulo, a bola estava em disputa e o Plata foi expulso. E muito bem expulso.